Olá aos alunos, aos pais. É com muito prazer que iniciamos a correção das atividades do PET volume 3. Nós estamos iniciando, então, os trabalhos com PET volume 3. E tem uma diferença desse PET volume 3 para os demais, as versões anteriores. Esse PET volume 3, para os anos iniciais, além dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, ele traz também os componentes curriculares de geografia, história, ciências e educação física. Então, para o PET volume 3, eu estarei gravando 2 vídeos de correção. O primeiro vídeo para os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, e o segundo vídeo para os componentes curriculares de ciências, geografia e história. E o professor regente das aulas de educação física estará corrigindo as atividades do PET referente ao componente curricular de educação física. E para começarmos, então, os nossos encontros de correção das atividades dos PETs, nós vamos corrigir hoje o PET, volume 3, referente à turma do primeiro ano dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Vamos abrir o material para que juntos possamos realizar a correção das atividades da semana 1 do PET, volume 3, referente à turma do primeiro ano. Plano de estudo tutorado, primeiro ano, volume 3. Componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, semana 1. Língua portuguesa. Vamos iniciar, então, realizando a correção do componente curricular de língua portuguesa, daquelas atividades do componente curricular de língua portuguesa. Atividades. Número 1. Escreva o seu nome e me diga. Então, caros alunos, pais, atividade 1 do componente curricular de língua portuguesa, essa resposta é uma resposta pessoal do aluno, são respostas pessoais, né? O aluno vai escrever o nome dele, após escrever o nome dele, vai escrever qual é a primeira letra do seu nome, depois qual é a última letra deste nome tão lindo que é o seu, e depois quantas letrinhas o seu nome tem. Atividade número 2. Olha o quadro abaixo. Vamos colorir da mesma cor os quadradinhos das sílabas que formam uma palavra e escrevê-las em frente ao seu desenho. Quantas palavras novas vamos formar? Então, nós vamos colorir os quadradinhos com cores diferentes, né, das sílabas que formam uma palavra e escrever na frente do desenho. Então, a primeira aqui é bala. Olha para você ver. Bala. Colori de vermelho, ba, e o lá de vermelho. A segunda, sapato. Colori de amarelo, o sa, de amarelo, pá, e de amarelo, tó. A terceira é balão, desenho de um balão. Colori de laranja, ba, e a sílaba balão. E assim sucessivamente. Vocês vão perceber que nós colorimos as sílabas que formam as palavras dos desenhos. A quarta é laço. Vocês podem olhar aqui também que eu colori da mesma cor, a palavra laço, né? É só encontrar. Você não precisa colorir da mesma cor que eu colori, né? Tem que ser cores diferentes. Olha para você ver laço aqui, ó. Colori o lá de verde e o C cedilha com o só de verde. Nós temos aqui a caneta, a peteca, a laranja, o cabide, a boneca, a bola, a boca e o abacaxi. Então, todas essas palavrinhas, as sílabas estão coloridas de cores diferentes. No final, vai acontecer das palavrinhas finais utilizar a mesma sílabas de outras palavras anteriores. É por isso que eu colori aqui o ba de vermelho e depois colori de preto, né? Por quê?
Por que o colorido está colorido de vermelho e de preto? Porque o de vermelho se refere à palavra bala, olha, ba de bala e o lá de bala. E de preto, porque eu tive que usar esse ba também para formar a palavra abacaxi. Olha para você ver, a de preto, ba de preto, k de preto e x de preto, ok? Abacaxi. E aconteceu também esses casos com outras sílabas, tá bom? Atividade número 3. Junte as sílabas e forme nomes de pessoas. Depois diga quantas sílabas tem cada nome. Então, nós temos aqui as sílabas, estão fora da ordem, nós devemos juntá-las e formar um nome de pessoas, ok? O primeiro é Marina, tem 3 sílabas. O segundo nome é Murilo, também 3 sílabas. O terceiro nome é Camila, também possui 3 sílabas. Atividade número 4. Observe o quadro abaixo e responda. Nós temos aqui um quadro com vários nomes: Aline, Felipe, Júlia, Pedro, Alice, Gabriela, Kaique, Ian, Clarice, Joana e Yuri. Quais nomes têm a sílaba li? Então, os nomes que têm a sílaba li é Aline, Felipe, Júlia e Alice. Quantos nomes terminam com a letra E? São 5 nomes que terminam com a letra E. Aline, Felipe, Alice, Kaique e Clarice. Quais nomes começam com a letra A? São 2, Aline e Alice. Nós vamos iniciar agora, então, a correção do componente curricular de matemática, das atividades da semana 1 do PET, volume 3, do componente curricular de matemática. Atividades. Vamos brincar? Para isso, você vai precisar de um dado. Se não tiver um em casa, construa o seu dado conforme o molde a seguir. Então, vocês deverão construir um dado conforme o molde aqui do documento. Letra A. Criança, você vai escrever os números de 1 a 20 no chão, no quintal de sua casa ou na área do apartamento. Você pode utilizar giz, fita, crepe, um pedaço de tijolo ou escrever os números em folha de papel, etc. Faça a trilha assim. Então, vocês vão construir uma trilha assim conforme a orientação do exercício. Se na sua casa tem um quintal, lá no quintal, no chão, né? Se é apartamento, na área do apartamento e etc. Então, nós vamos escrever e construir essa trilha, né? Primeiro, coluna saída e depois dos números de 1 a 20. Letra B. Agora chame alguém da sua casa para jogar com você. Jogue o dado, ande o número de casas de acordo com o número sorteado do dado. Ao chegar próximo ao final, o jogador precisa tirar o número exato que falta para ganhar. Caso não tire, passa a vez. Ganha quem chegar ao final primeiro. Então, vocês vão chamar alguém de sua casa para jogar, né? E a brincadeira, ela é simples, mas é muito interessante. Vocês vão jogar o dado e andar o número de casas de acordo com o número que sair no dado, né? E quando estiver próximo ao final, o jogador precisa tirar o número exato. Por exemplo, se faltam 5 casas para chegar ao final, na casa número 20, você tem que tirar o dado com o número 5 exato. Não pode tirar nem 6, nem 3, não é? Para chegar ao final. Senão, passa a vez. Se estiver faltando 2 casas e você tirou o dado número 3, você passa a vez, tá? Tem que tirar o número exato quando estiver próximo ao final. Vamos continuar a brincadeira? Só que agora você vai escrever os números de forma diferente. Faça a trilha assim. Então, agora nós vamos fazer a mesma trilha, mas de forma diferente. Observe para você colocar o número 1, saltar uma coluna, número 3, saltar uma, número 5, saltar uma, número 7, saltar uma, o número 9, saltar uma, o número 11, saltar uma, o número 13, saltar uma, o número 15, saltar uma, o número 17, saltar uma, o número 19 e saltar uma. Deixar a última em branco. Essa trilha está igual à primeira? Por quê? Então, essa nova trilha, ela está igual à primeira? Olha essa trilha e olha a primeira.
A resposta correta é não, porque esta trilha, essa segunda trilha, só tem números ímpares. Vocês observaram? Colocou-se os números ímpares e soltou a casinha dos números pares. Quais números estão faltando? Estão faltando os números pares, né? São os números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São os números que estão faltando nessa trilha. Vamos jogar diferente agora? Para isso, faça outro dado, somente com o numeral 1 e 2. Pode colar no dado que fez na atividade anterior papel com os números 1 e 2, conforme o molde abaixo. Então, aquele mesmo dado que você fez para fazer as atividades anteriores, você pode utilizá-lo e colar agora somente os numerais 1 e 2, conforme o modelo aí. A regra agora é, se sair o número 1, perde a vez. Se sair o número 2, ande duas casas. Então, se sair o número 1, perde a vez. Se sair o número 2, ande duas casas. Qual número deve sair do dado para que você consiga pular de uma casa com número para outra que também tem um número? Então, você está, por exemplo, na casa número 1. Segundo a regra, se sair o número 1 no dado, você perde a vez. E sair o número 2 sendo duas casas. Então, o exercício está perguntando: qual número deve sair no dado para que você consiga pular de uma casa, ou seja, do 1 com números, para outra que também tem um número, ou seja, para a casa 3? A resposta certa tem que sair o número 2, não é? Porque se sair o número 1, você está na casa 1. Se sair o número 1, você perde a vez. Se sair o número 2, você anda duas casas. Uma, duas. Aí você veio parar na casa 3. Então, você saiu de uma casa com números para uma outra casa também com números. O que achou da brincadeira? Então, a J é uma resposta pessoal. Você vai colocar a sua resposta do que você achou da brincadeira. Então, nós estamos finalizando a correção das atividades da semana 1 do PET volume 3 da turma do primeiro ano, tá? Se esse conteúdo foi importante para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.